O tema de hoje é um coração disposto a obedecer. Então, nós colocamos esse tema porque é um tema assim que realmente mexe conosco e nos impulsiona a entender qual é a nossa responsabilidade nessa caminhada cristã. E para colocar como base esse tema, a gente vai utilizar o texto do Salmo 51, que é um salmo escrito por Davi. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Acompanha comigo, por favor. Salmo 51, versículo 1, diz assim a palavra do nosso Deus eterno. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, disse Davi. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Versículo 9. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o versículo 10 agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ou, se você preferir uma outra versão, um espírito inabalável. Esse texto foi escrito por Davi logo após ele ter cometido o que eu considero dois grandes pecados, né? O profeta Natan, ele é enviado para confrontar, para repreender Davi. E aqui no versículo 13, diz assim, ó, no capítulo 12 do livro de 2 Samuel, diz assim, ó, no versículo 9, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? Uma pergunta do profeta Natan a Davi. A Urias, o heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Então, Davi, ele comete dois grandes pecados, se nós pudéssemos medir, né, o pecado, porque não há pecado, pecadinho ou pecadão. Nós ensinamos isso para as crianças desde cedo, até tem uma musiquinha, pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, ou seja, não existe dimensão, níveis de pecado para Deus. Deus abomina o pecado e ponto final. Não tem essa variação, né? Então, mas Davi comete dois assim pecados horríveis contra a própria pessoa, que são adultério e homicídio. Davi comete adultério quando ele pega a esposa de Urias, Batseba, para tomar por sua mulher. Ele está no palácio assim andando, de repente ele avista uma mulher e ele se encanta por ela e manda trazê-la até o seu palácio, até a sua presença. Nesse momento, Davi, ele comete o primeiro pecado. O segundo é tentando consertar o primeiro, né? Como se isso fosse possível. Davi coloca Urias, você viu aqui, no versículo 9 que nós lemos, 2 Samuel, diz assim, ó, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Como Davi iria matar Urias com a espada de Amon, dos amonitas? Colocando ele para lutar contra os amonitas, à frente da batalha. Então, quando Davi coloca Urias à frente de uma batalha para ele morrer, Davi está matando ele. Davi está colocando para Urias, uma sentença de morte. E Davi faz isso. Natan repreende ele e agora, nesse momento, Davi é confrontado pelo profeta Natan acerca dessa atitude que ele tomou, das duas. A primeira de trazer a esposa de Urias, sendo um seu soldado, e depois para enviar o seu soldado para morrer numa batalha, propositalmente, tramado, tudo feito de uma maneira que ele não tinha como fugir. Note que Davi é confrontado pelo profeta Natan por essa atitude que ele tem.
de pecar contra o Senhor. Davi podia, como rei, ele podia utilizar de vários artifícios, várias justificativas para poder, vamos dizer assim, argumentar com o profeta Natan acerca daquilo que ele estava sendo confrontado, acerca daquilo que ele estava sendo repreendido. Mas Davi não utiliza isso. Davi, ele reconhece esse pecado, e no versículo 13 diz assim, ó: então disse Davi a Natan, perceba o que Davi fala para o profeta Natan. Ele diz assim: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então, Davi, ele na hora, ele reconhece o seu erro. Davi agora, ele não fica tentando justificar, tentando argumentar, tentando colocar algumas palavras para que pudesse amenizar a sua atitude. Não, ele reconhece o seu erro e ele se prostra diante do Senhor, dizendo: pequei contra Deus. Ponto final, ele pecou, ele reconhece. Na mesma hora, o profeta diz: também o Senhor transpassou o teu pecado, ou seja, não vai morrer, ou seja, Deus perdoou Davi. Existe uma versão que diz: também o Senhor perdoou o seu pecado, não morrerás. Davi, ele não morreu. Davi não morreu porque pecou. Isso foi de fato uma vitória, porque Davi merecia ser morto por causa desse pecado, mas Deus poupou a vida de Davi. Contudo, aquilo que nós conhecemos como consequências do pecado, a consequência do pecado de Davi fica na casa de Davi. No versículo 14, diz assim, ó: todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira, aqui os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho que te nasceu certamente morrerá. Aqui eu vejo Deus perdoando o pecado de Davi, mas não tirando dele as consequências. O que eu aprendo com essa situação é que eu e você podemos até pecar e podemos receber, e Deus está disposto a nos perdoar. O que Ele não vai tirar de nós, o que isso nos causa assim uma certa preocupação, é que a consequência fica. Então, eu não estou preocupado com o perdão de Deus, que eu sei que é certo. Eu devo me preocupar com as consequências. Toda atitude que eu tomo tem consequências. Eu escrevi até um livro, né? Você sabe. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Tá ao contrário, porque a gente está usando a câmera frontal, mas é aqui, ó. Perdão de Deus versus consequência do pecado. Deus perdoa o pecado de um homem quando ele está sinceramente arrependido, mas o que Deus não tira são as consequências. Então aqui Deus perdoou Davi de tudo aquilo que ele tinha feito, e Davi tinha cometido um pecado horrível, mas as consequências Deus manteve. O filho de Davi com Batseba, ele morreu, porque era um filho fruto de um adultério. Deus não permitiu que as consequências fossem tiradas de Davi. Ele permitiu que elas ficassem. E as pessoas, como disse aqui a palavra, os inimigos iriam ver Davi sofrer essas consequências. O que eu aprendo aqui, e aqui a gente volta para o tema: um coração disposto a obedecer. Há uma sinergia, soberania de Deus e responsabilidade do homem. Nós que somos arminianos, nós entendemos que há uma sinergia, há uma combinação, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quando que é a soberania de Deus? É o Senhor quem vai fazer com que Davi, tivesse um coração puro, um coração inabalável. Mas é Davi quem vai decidir fazer com que esse coração, com que essa fé inabalável seja colocada em prática. Quando ele está disposto a obedecer. O problema aqui,
comigo e com você não é o que vai acontecer à nossa volta, é se nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor. Porque quando nós estamos... Você lembra daquela frase? A intenção é que vale? Quando nós falamos isso, por exemplo, nos vem à cabeça, por exemplo, um presente. Pode ser que você queira presentear alguém e você fala assim, poxa, essa pessoa merece. Então, eu queria dar para ela um carro, sei lá, eu queria dar para ela um iPhone, o último número, não sei se está no 12, 13, 14, sei lá, 15, mas ela queria dar um iPhone, o último, porque essa pessoa merece, mas você não tem condições de arcar com essa despesa hoje. Aí você fala assim, eu vou comprar uma caneta, eu vou comprar, sei lá, uma agenda, aí você pensa em algo que você vai dar de presente, mas a sua intenção era dar um carro, era dar uma moto, era dar um iPhone, era dar um melhor, porque você sabe que a pessoa merece. Então a sua intenção vale mais do que o valor do presente que você está entregando. Você diz assim, olha, eu estou dando esse presente, mas você merece muito mais. Eu já fiz isso com os meus filhos. Você já deve ter feito isso com um filho, com alguém, parente, com alguém que você ama. Você merece muito mais, eu não tenho condição. Aí a gente fala isso. Então a intenção que estava no nosso coração é que vale. Então o que acontece? Não é se nós vamos errar ou não, mas o que está dentro do nosso coração. Estamos dispostos a obedecer, estamos dispostos a fazer o que é melhor. E isso é que vai valer. Davi não era um homem, não foi tido um homem segundo o coração de Deus, porque ele não errava. Não, absolutamente não. Mas Davi foi visto como um homem segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em reconhecer o seu erro, porque ele tinha um coração disposto a obedecer. Note, não é o que nós vamos fazer, se está certo ou errado. Quando eu digo isso, no sentido de você tem a possibilidade de acertar ou de errar. Mas não é isso que faz a diferença. Porque em algum momento nós podemos falhar com alguém, com alguma coisa, mas o que vai fazer a diferença é como está o nosso coração. O teu coração é um coração disposto a obedecer? É um coração que é rápido em reconhecer quando você erra? É isso que vai fazer a diferença. Davi foi rápido em reconhecer. O profeta chega diante dele e fala, ele conta uma espécie de parábola, né? Existia um fazendeiro muito rico, tinha muitas ovelhas, muito gado, e existia um fazendeiro, um empregado bem pobrezinho, que só tinha uma ovelhinha. E aí chega um forasteiro, e esse fazendeiro muito rico vai nesse empregado e pega a única ovelhinha que tem e mata e dá de comer para esse forasteiro. Aí Davi se acende a ira de Davi nesse momento dizendo, esse homem é digno de morte, tem que morrer e restituir esse empregado. Aí o profeta Natan fala, Davi, esse homem é você. Aí nesse momento que o profeta aponta o dedo para ele dizendo, esse homem é você, Davi podia começar a falar, não, mas olha só, eu não fiz porque, ele podia fazer um montão de coisas, a usar vários argumentos, mas ele escolhe reconhecer o seu erro, ele escolhe, note que é uma disposição, não é uma obrigação, é uma disposição em reconhecer o erro, em reconhecer que ele pecou. Davi olha assim e fala, pequei contra o céu, pequei contra ti, Senhor. Nesse momento, Deus perdoa Davi, porque Deus vê o coração. Da mesma forma, quando Deus foi ungir esse mesmo rei, lá atrás, quando ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé, Jessé coloca à frente o primeiro, o guerreiro, o mais forte, o mais alto, o mais... Aí o profeta, quando vai Deus, fala, não, porque o homem vê o exterior. Eu, disse o Senhor, vejo o coração. E Deus já tinha visto o coração de Davi, um coração disposto a obedecer, um coração que não estava colocando condições para servir o seu pai, um coração que estava ali disposto, estava no lugar mais escondido, sem ser visto por ninguém, mas estava fazendo o melhor. Um coração que estava ali escondido. As pessoas desprezavam essa profissão, desprezavam essa função, mas Davi, ele punha-se à frente das ovelhas como se fosse um guerreiro à frente da batalha. E ele fez o melhor, e Deus viu isso.
em Davi. Nesse momento que ele falha, Deus continua vendo o coração. Davi se prostra diante do Senhor e fala: pequei contra o Senhor. Davi era rápido, ligeiro em reconhecer o seu erro. Então aqui, o que eu e você precisamos tirar para a nossa vida não é o quanto nós vamos acertar ou o quanto nós vamos errar, mas o quanto nós vamos estar com o coração disposto a obedecer e em alguns momentos reconhecer o nosso erro, reconhecer que falhamos e falar: Senhor, pequei contra o Senhor, falhei contra o Senhor, me perdoa. Lembrando que Deus imediatamente, quando ele vê um coração arrependido, imediatamente ele lança, ele derrama sobre nós o perdão, sem contudo retirar de nós a consequência. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o teu coração seja um coração de Davi, disposto como o coração de Davi, disposto a obedecer e pronto para reconhecer o seu erro. Amém? Que o Senhor te abençoe de maneira poderosa.